Vamos abrir nossas Bíblias, continuar meditando na temática dessa manhã da nossa escola bíblica dominical, onde nós estudamos a lição Não houve mais remédio. Nós estudamos 2 Crônicas 36, 17 a 21. Agora eu quero pedir aos irmãos que possam abrir suas Bíblias em Hebreus 12, versos 4 a 11. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos e minhas irmãs. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filho. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Amém. Que Deus seja louvado e exaltado pela sua preciosa palavra e o Senhor continue falando conosco aquilo que precisamos ouvir da parte dele. Meus irmãos, encerramos hoje na Escola Bíblica Dominical mais um trimestre, né? E alguns irmãos podem ficar assim, mas pastor, o trimestre já não acabou no final lá de junho e nós já não deveríamos ter terminado? É só os irmãos lembrarem por que nós estamos com essas lições que não está acabando certinho. Foi porque nós não tivemos 2 cultos no final do ano passado. Lembra, irmãos? No dia de Natal e também no dia do Ano Novo. Então, nós não tivemos EBD, por isso que ficou. Mas também não tem problema nenhum. O importante é que nós temos a oportunidade de estudar as lições completas. E como nós fomos e estamos sendo edificados pelas lições da EBD nesse ciclo que encerra no dia de hoje. Como a palavra do Senhor, ela é clara, objetiva para nós. Deus levantou, irmãos, os seus servos, para que pudessem trazer a mensagem ao seu povo, o povo de Deus. E é sempre oportuno a gente lembrar que Deus escolheu o povo de Israel. Deus levantou os seus servos profetas para falar ao povo de Israel. E com aquilo que Deus fazia na vida do povo de Israel especificamente, Deus estava mostrando quem ele era, o seu poder, o seu cuidado para todos os outros povos. E aí, irmãos, isso se aplica diretamente a nós como igreja, porque hoje nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, o que Deus faz na nossa vida, aquilo que nós permitimos Deus realizar na nossa vida, Deus está mostrando quem Ele é, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu plano para todas as outras nações da terra, para todos os outros povos, todas as outras pessoas da face da terra.
E aí, meus irmãos, Deus continua levantando os seus servos para poderem instruir, ensinar ao povo de Deus. Deus continua levantando os seus servos para poder animar o povo de Deus pela sua palavra, corrigindo o povo de Deus pela sua palavra. O que é isso, irmãos? Isso é disciplina. Por isso que o autor da lição, ele faz menção de Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, e eu estou lendo aqui com os irmãos o texto mais ampliado, de Hebreus 12, de 4 até o 11. Porque, irmãos, Deus ele está sempre nos disciplinando. E aí, nós temos muita dificuldade com essa palavra, porque nós só pensamos em um tipo de disciplina, que é a disciplina corretiva. E muitas vezes nós não estamos nem um pouco disponíveis para sermos corrigidos. É mais difícil. Mas disciplina também acontece no âmbito preventivo. E aí, irmãos, é impossível eu falar sobre disciplina se eu não trouxer à memória dos irmãos, e a minha também, aquilo que vive um filho na relação com os seus pais. E uma disciplina preventiva é aquela onde a gente fala assim para os nossos filhos, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, você vai se machucar. Eu estou pedindo para você não fazer. Me obedeça, porque se você não obedecer, nós vamos ter dificuldades por causa da desobediência. E aí o filho ouve do pai, olha, eu vou botar você de castigo, eu vou usar o chinelo se for necessário, aquilo que tanto você quer pode ser que você não tenha mais. E os pais, antes de fazer, primeiro eles falam, avisam. O que é isso? Isso é prevenção. Graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor, em muitas oportunidades os filhos, tá bom, pai, tá bom, eu não vou fazer não, eu vou obedecer. Isso é prevenção. Irmãos e irmãs, por que Deus levanta a igreja com pregação, escola bíblica dominical, estudo bíblico? Por que Deus faz isso? Porque Deus está sempre nos ensinando e renovando o ensinamento para nós. E quando Deus faz isso, é para que a gente possa estar sempre com os ensinamentos aqui, ó. Igual o estudante que vai fazer a prova, tem que estar com os ensinamentos vivos na sua cabeça. Para que a gente possa ter vivos os ensinamentos do Senhor. Para que a gente possa, compreendendo aquilo que é a vontade, o querer do Senhor para a nossa vida, permaneça em fidelidade ao nosso Deus. Para que a gente, irmãos, não venha errar por falta de conhecimento, errar até mesmo por desobediência, e para que a gente não venha colher, irmãos, como o autor da lição diz no primeiro ponto da lição, né? Lições amargas. Para que a gente não venha colher lições amargas. Porque, irmão, as lições do pecado são lições amargas. Os frutos da desobediência são frutos podres, amargos. Essa semana lá em casa eu abri um mamãozinho assim, querendo comer o mamão, irmão, mas estava com gosto de manga. Mamão, quando tem gosto de manga, é porque ele já está passado. Aí ele tem gosto de manga passada. Eu falei, puxa vida, estava querendo comer esse mamãozinho, mas o mamãozinho estava ruim. Os frutos da desobediência são frutos amargos. Mas Deus nos trata como filhos, porque Ele nos ama. Ele está sempre nos ensinando e reavivando na nossa mente os seus ensinos. Isso é prevenção para nós. Irmãos e irmãs, quantas vezes na nossa vida, em algum momento lá da nossa vida, não chegou diante de nós uma situação, nós vivemos uma situação
chegou diante de nós uma proposta, uma coisa que aconteceu, aí o Espírito Santo balançou a gente, fez a gente lembrar da palavra, e aí você, opa, não, isso aqui eu não quero não. Ah, não, mas todo mundo, não quero não. Vamos lá, não vou não. Quantas vezes, irmão? Às vezes, até mesmo uma questão, por exemplo, de uma negociação que, no primeiro momento, se achou que era uma boa negociação, era uma boa oferta, aí Deus chega e fala, mexe com a gente por dentro, o Espírito Santo, aí a gente olha aquilo com mais cautela, com mais cuidado e não quero isso não. E de repente alguém fala, mas por que você não quer? Não. Deus está mostrando para mim aqui que isso não é para mim. Por que isso acontece? Porque a gente vai recebendo de Deus a sua palavra. E a gente vem de novo ao culto, ouve a palavra, a gente vem de novo à EBD, ouve a lição da EBD, a gente vê o estudo bíblico, ouve o estudo bíblico, aí tem um culto no lar, um estudo da revista no lar, tendo como fundamento a Bíblia. Aí Deus está falando com a gente, irmão. Deus está nos disciplinando de forma preventiva. Graças a Deus por isso, irmão. Porque se não fosse essa disciplina preventiva de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Mas nós somos filhos amados. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Nós somos amados pelo Senhor. E porque nós somos amados pelo Senhor, tem momentos, irmãos, que Deus corrige a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fala assim pra gente, aqui é o limite. Às vezes a gente vai e bota um pé e passa do limite. E se Deus não trabalhar como Pai, nos disciplinando, nos corrigindo, o que ele vai fazer, irmão? Vai botar os dois. E vai fazer assim, Aí quando a gente erra lá, bota um pé fora do limite, Deus já fala com a gente. Esse não é o seu lugar. Essa não é a condição que eu quero você. Você é meu filho. Não é essa vida que eu tenho para você. Aí Deus faz o quê, irmão? Ele trabalha para a gente poder fazer isso aqui, tirar o pé do limite que nós ultrapassamos e fazer o quê? Voltar. E aí Deus vai tratando a gente, vai restaurando a gente, vai corrigindo a gente e a gente, irmão, vai vendo com grande amor de Deus. Porque se Deus não nos amasse, Ele não falaria com a gente. Ele não puxaria a gente de volta, mas Ele iria fazer conosco igual os adolescentes fazem, né? Quando tem uma piscina liberada e tem lá um colega que falou, não, vou entrar daqui a pouco. Vai entrar quando? Pum! Aí joga o adolescente na piscina, né? É só ele falar que vai entrar daqui a pouco. Se ele falar, não, vou entrar agora, nem empurra. Mas se falasse, não posso entrar com essa roupa, eu vou entrar daqui a pouco. Não, entra logo. Pum. Deus empurraria a gente. Só que Deus nos ama. Deus, Ele nos corrige. Tem correções, irmãos, que são um pouco mais leves. Tem outras que são um pouco mais duras. Tem algumas correções que elas são como um castigo que o pai dá no filho e fala, olha, fica sentado aqui até eu me acalmar. Mas quanto tempo vai durar isso? Não sei. Pode durar 5, 10, 15, 20, pode durar 1 hora. Então você vai ficar sentado aí até eu me acalmar pelo que você fez. É leve. Mas tem outros momentos, irmãos, possivelmente algum dos irmãos, louvado seja Deus, já passaram por isso, que a gente sente a quentura do cinto nas canelas, né? Porque tem momentos que é necessário, irmão,
Então, tem disciplinas de Deus na nossa vida, irmão, corretivas, porque Deus está nos trazendo de volta. Uma coisa, irmão, é a gente botar um pé na lama. Você vai lavar o pé. Outra coisa é quando a gente rola na lama. Quando rola na lama, irmão, tem que pegar a bucha vegetal, aquela que está bem inteirinha, e esfregar com bastante força. Quando é só o pé que está sujo, você lava o pé. Mas quando rola na lama, dependendo da lama que tem que passar até desinfetante. Mas Deus, como Pai bondoso, Ele está sempre nos corrigindo. O povo de Deus, irmão, ficou 70 anos, o povo de Judá, Reino do Sul, naquela condição de cativeiro. Teve a cidade destruída, os muros destruídos, o templo destruído, foram levados para uma outra terra. Olha quanta coisa, irmão. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava disciplinando o povo, pelo que o povo havia feito. Pastor, como Deus é ruim. E o tempo que Deus levantou os profetas, e mais de um, irmão, para falar a mesma coisa. Deus falou. Então Deus tem a forma dele. Falou, aí teve um momento que ele foi e agiu. O povo estava tão distante do Senhor que foi preciso tanto tempo, irmão. E quando Deus entendeu que era o momento de voltar, levantou Ciro. Aí Ciro foi lá, acabou, Nabucodonosor, acabou. Agora o povo vai poder voltar. Mas aí, irmãos, quando o povo volta, o muro estava em pé? Não. A cidade estava organizada? Não. O templo estava organizado, o culto estava organizado, estava tudo um caos. Tudo um caos. Por isso que a gente lê o capítulo 1 de Neemias. Neemias se entristece quando ele toma conhecimento de como o povo estava, do caos que estava o território do povo de Deus. Aí Neemias começa o trabalho de reconstrução. A história de Neemias é linda, né, irmão? Linda. Mas aí para reconstruir os muros. Aí tem a participação de Esdras na questão do culto ali. Aí tem a participação do outro na reorganização da cidade, do templo, até o culto poder voltar. Aí quando chega, irmãos, e é muito bom lembrar disso, toda a reconstrução acontecendo, aí lá no capítulo 13 de Neemias, lá começa a dar uns negócios meio estranhos, aí Neemias se levanta e fala de novo, preste atenção, hein? Deus está reconstruindo, presta atenção para a gente não ter as mesmas atitudes de antes. O que significa isso, irmão? Que Deus continua trazendo uma mensagem de disciplina de forma preventiva. Se liga. É interessante, irmãos, que às vezes a gente aprende com o erro do outro. E quando a gente está ligado, a gente aprende com o erro do outro. Opa, eu não vou errar não, porque eu vi o outro errar lá. Se eu fizer a mesma coisa, vai pegar para mim. Nós, pelo menos, temos que aprender com os nossos próprios erros. E aí não é ninguém que vai dizer para a gente, olha, eu passei por isso, não faz isso não. Aí é a gente mesmo. Uma vez eu não dei crédito ao Senhor, a sua palavra, eu errei. Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso de novo. Neemias está dizendo para o povo de Deus lá, olha, preste atenção, para a gente não errar de novo, porque a gente já viu o que aconteceu. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração esteja muito sensível ao nosso Deus. Permanecer em Deus e na sua palavra, de forma a gente não desfrutar, não trazer para nós os frutos podres do mundo, as consequências ruins do mundo pela nossa desobediência. Vamos dar crédito a Deus, a sua palavra. Se Deus está falando, não vou fazer o que Deus está falando. Se porventura você, meu irmão, minha irmã,
de alguma forma está dando espaço ao pecado, ao inimigo na sua vida, abandone isso em nome de Jesus. Se porventura você ultrapassou e continua fora dos limites de Deus para a sua vida, e você não apenas sujou o seu pé na lama, mas está rolando na lama do pecado, sai dessa condição. Deus ama você. Deus quer limpar você. Deus quer tratar você. Deus quer sarar tudo na sua vida. Viva a disciplina de Deus. Quando um pai castiga um filho, por exemplo, fala assim: olha, meu filho, você vai ficar 1 mês, 15 dias, 1 semana sem fazer essa coisa que você tanto gosta porque você repetiu a sua desobediência e por isso você está sendo castigado, disciplinado. Se o filho não aproveitar aquele tempo para pensar no erro que cometeu, o castigo valeu de alguma coisa? Valeu de nada. Por isso que de vez em quando é bom o pai e a mãe chegar, de repente, porque deu um castigo no filho, e falar: meu filho, olha, você lembra do que você fez? Ah, lembro. Então você sabe por que você está passando por isso, não sabe? Ah, sei, foi pelo que eu fiz. Você quer continuar cometendo o mesmo erro? Não, pai, eu não quero não. Ah, então tá bom. Então vamos vencer esse tempo de castigo e desde já ter novas atitudes. Porque enquanto Deus está nos corrigindo, irmãos, Ele não está distante, Ele está com a gente, falando, tratando, restaurando. Ele está junto, mostrando para nós aquilo que nós temos de bom à nossa frente, se estivermos com a nossa vida e o nosso coração diante dele. Para o povo do Senhor, não houve mais remédio, porque o povo não quis obedecer ao Senhor. Então o povo teve que experimentar a dor e o sofrimento. Pode ser que a gente já tenha experimentado. O que deve mexer conosco é a seguinte pergunta: vamos experimentar de novo a mesma dor e o mesmo sofrimento? De novo? Se nós não experimentamos isso, dor e sofrimento, nós estamos sendo obedientes. Mesmo que às vezes a gente fala assim: ah, mas eu sou muito bobo, eu sou muito boba, eu deveria ter feito. Não deveria não. Eu não sou bobo, nem sou boba. Eu permaneço aqui com o meu Deus. Mesmo que para alguns eu seja motivo de zombaria e de chacota, mas eu permaneço aqui com o meu Deus. Porque eu estou vendo o que acontece quando a gente não dá crédito ao Senhor e à sua palavra. Então, eu não preciso aprender com os meus erros. Basta o erro de outro para ser lição para a minha vida.